Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos ver como é feita a implementação de um header e um footer dentro da nossa TableView. Aqui sem muito segredo, vamos criar como sempre fazemos os nossos projetos. Aqui nós precisamos fazer umas implementações básicas da nossa TableView, tá bom? Então a gente tem que colocar lá na tela, implementar o data source dela, então vamos fazer isso agora antes de implementar o header e o footer. Para agilizar o nosso processo, eu preparei a declaração dos elementos já dentro de uma colinha para a gente não precisar ficar escrevendo. Então, teoricamente, é só declarar a TableView aqui, tá bom? Aqui nós vamos criar um método que vai popular ela dentro da nossa View Controller, tá bom? Aqui dentro nós vamos adicionar a nossa TableView como subview da nossa View Controller. Então aqui nós adicionamos como subview, agora nós vamos implementar o auto layout dela. Como isso daqui nós já fazemos todos os vídeos, eu já preparei aqui uma colinha e já só coloquei aqui na tela, tá bom? Vamos agora implementar o data source da TableView. UI TableView Delegate, UI TableView Data Source aqui. Ele fala que tem alguns protocolos para implementar aqui, tá bom? Aqui nós vamos implementar as células. Vamos preencher o texto aqui da nossa célula também, para a gente ver que preencheu com as linhas certinho. Tá pedindo para assinar um outro método aqui, tá bom? Vamos retornar 30 linhas da nossa TableView. Vamos fazer uma implementação bem simples, tá? Não vamos customizar nada relacionado a layout e tudo mais. Vamos retornar a célula aqui, tá bom? Agora a gente precisa registrar essa célula aqui na TableView. A gente dá um register UI TableView seal. Como não é nenhuma classe customizada, é o próprio UI TableView seal que a gente tem que registrar aqui, tá bom? E o identifier dela tem que ser o mesmo aqui embaixo, tá? Tem que ser igual aos dois. Então a gente registra a célula para poder usar aqui. E vocês vão ver que com o header a gente vai registrar o header aqui também, mas já mostro aqui para vocês como é que vai fazer. A princípio o que eu tô fazendo aqui é só pra gente construir pela primeira vez a nossa TableView com alguns registros, tá bom? Vamos ver se deu tudo certo aqui. A princípio sim, criamos a TableView. Não vai funcionar porque a gente não atrelou o data source e o delegate para a própria View Controller, né? Então não vai funcionar, vai ficar tudo em branco aqui, isso se não der algum erro. Beleza, ó, ficou tudo em branco. Então a gente precisa implementar o data source dela aqui, ó. Data source, TableView, delegate. Agora sim, a gente vai conseguir ver essas linhas aqui que a gente colocou dentro do data source dela, tá bom? Aí, ó. Então aqui, vamos começar mostrando para vocês uma implementação bem simples de um header e footer, onde você passa um texto e ele já coloca ali, ó. Então, se você acessar um método aqui chamado title for header in section e retornar um texto qualquer aqui, ó, teste. Então, ele vai falar que o título para a seção vai ser teste. Ele já vai configurar o header aqui tudo certinho, ó. Se você rodar aqui, ó, você vai ver que ele colocou um teste ali no header, ó. Então, é por seção. Você pode ter outras seções dentro da sua TableView, ó. Por exemplo, vamos retornar um number of sections. Vamos retornar um 2 no number of sections aqui. Então, ele vai ter duas seções e, consequentemente, dois headers, ó. Esse é o header da primeira seção e esse é o header da segunda seção, ó. Então, você não precisa ser um texto fixo, pode colocar qualquer coisa, mas essa é a implementação mais simples de header e footer que você tem. Tanto que você consegue colocar o footer aqui também, ó. Title for footer, dá um return, colocar um título qualquer aqui, ó. Então, no header ele vai colocar isso, no footer ele vai colocar isso aqui, ó. Você já vê que ele já coloca o footer aqui embaixo, e aí quando chega na outra seção, ele pega o header e adiciona o outro footer aqui embaixo. Então, você pode customizar. Ah, eu queria que no header da primeira seção fosse um texto diferente. Então, você pode fazer essa validação aqui, ó. Se a seção for 0, você vai retornar o título, primeira seção que você quer. First section header. E na segunda, putz, Rafa, eu quero retornar um outro texto aqui. Aí você só deixa o teste, ou você pode retornar nulo. Você vê que o retorno dele é opcional, ó. Então, ó, esse é o header da primeira seção, esse é o header da segunda. Se você retornasse nulo aqui, ó, eu quero que só retorne o header na primeira seção. Na segunda eu não quero que retorne. Então, você só retorna nil aqui, que ele só vai retornar o header na primeira e o header na segunda não vai ter nada, só vai ter o footer, tá bom? Então, você pode brincar e retornar textos customizados pro header e pro footer da TableView. Mas essa é a implementação mais simples que tem, onde você só passa um texto. Mas vamos supor que você queira colocar uma view customizada aqui, um header diferente, que não seja só um texto, que esteja uma imagem, que esteja uma cor de fundo diferente. Então a gente vai ter que fazer isso de outra forma e não vai mais utilizar esses métodos aqui, tá bom? Vamos até comentar aqui, ó, não vamos mais utilizar essa implementação simples, nós vamos fazer outro tipo de implementação. Então vamos criar uma view aqui que ela vai ser responsável pelo nosso header, tá bom? A classe dela, a subclasse dela vai ser UI TableView Header Footer View. Isso daqui é específico para você fazer tanto headers quanto footers da sua TableView, tá bom? Vamos dar um nome aqui, ó, Table Header, vamos criar ela aqui, tá bom? Então esse cara aqui vai ter o conteúdo da nosso header que a gente quer colocar. Então
a inicialização dele vai se dar por esse cara aqui, ó, Reuse Identifier, tá bom? Que é o mesmo, vou mostrar aqui pra vocês, ó, Reuse Identifier, que é o mesmo que vai cair aqui, ó. Então a gente vai instanciar o header utilizando esse cara aqui. Então por isso que a gente, na declaração dele, a gente utiliza esse cara como método de inicialização, tá bom? Vamos criar um método aqui pra gente colocar um texto, uma imagem, alguma coisa que a gente quer no nosso header, tá bom? Setup Content, e vamos chamar ele aqui, ó, Setup Content. Aqui a gente vai colocar as nossas subviews do nosso header, tá? Vamos colocar um título e uma imagem, tá bom? Aqui obrigatoriamente ele tá pedindo para implementar esse init with coder, tá bom? Vamos criar um título pro nosso header e uma imagem, tá bom? UI image view. Vamos só colocar o title header aqui, image header. Então a gente vai ter que colocar esses caras aqui no setup content, tá bom? Então, content view, add subview, title header, translate. Já vamos colocar o image header aqui também. Bom, então aqui nós vamos definir o auto layout, tanto do nosso título quanto da nossa imagem do header, tá bom? Então eu já preparei aqui as nossas definições de auto layout. Se você não tá muito familiarizado com auto layout, vou deixar aqui o vídeo aqui em cima para você poder se aprofundar um pouco melhor no assunto, tá? Vamos só colocar uma cor aqui para vocês poderem visualizar um pouco melhor ali. Deixamos uma cor aqui no background do nosso header. Vamos voltar aqui para nossa view controller agora. Então aqui o que a gente precisa fazer é registrar esse header do mesmo jeito que nós registramos a nossa célula aqui, tá bom? Tem que dar um register. Só que ao invés da gente registrar com o mesmo método, porque esse daqui tá usando para registrar uma célula, nós vamos registrar usando esse método aqui, ó, for header footer view. Então a gente vai colocar o nosso table header aqui e o identificador dele a gente pode colocar qualquer um, vou colocar header aqui, tá bom? Então você precisa fazer isso, senão ele não vai reconhecer o header da sua table view. Aqui a gente registra a célula a partir dessa função aqui e o header e o footer a gente registra a partir dessa função aqui. E agora falta apenas a gente implementar dois métodos, tá bom? Que é um view for header in section. Então aqui a gente vai retornar o nosso header. Da mesma forma que fazemos com a célula, a gente tem que fazer um reusable, só que header footer view, pronto. Aqui a gente coloca o header e aí o header vai ser do tipo desse table header aqui. A gente faz a implementação desse jeito. E aqui você pode fazer a implementação do título e da imagem que a gente colocou lá, tá? Então o text. Vamos pegar o mesmo que tá aqui, ó, igual a gente fez com a linha. Vamos colocar com section aqui, ó. E a imagem a mesma coisa, tá? Só que a imagem, vamos colocar uma imagem qualquer, tá? Vamos pegar uma imagem aqui, ó. Vamos ver que imagem dá pra gente colocar. Podia colocar qualquer uma, que eu não lembro mesmo de cabeça quais opções que a gente tem. Vamos colocar essa aqui, ó, person circle, tá? E a gente vai estar um return no header e pronto, já retornamos aqui. Agora tem uma outra função aqui que a gente tem que dar o tamanho do header, tá? Então header é o size for header, cadê? Estimated height for header aqui, ó. Então a gente vai dar um tamanho para ele. Vamos dar um tamanho de 75 pixels. Opa, 750 não. Tá, beleza. Então a gente vai falar que a view responsável pela section vai ser aquela que a gente criou e a gente deu um tamanho dela de 75 aqui. Então basicamente é isso. Então você vê que ele criou duas, né? Porque a gente tem duas seções aqui. Então outra coisa, se você quisesse criar um header específico para a seção 1 e um header específico para a seção 2, você poderia fazer isso aqui sem problemas nenhum, tá? Então pro primeira section você retorna esse cara e para outra section você retorna uma outra view que você queira aqui, tá bom? Então inclusive você pode não retornar nada aqui, que é o mesmo esquema do quando a gente implementou só o título. Lembra que a gente retornou new e ele não retornou nada? Então ele vai retornar o header só para a primeira seção, para a segunda seção ele não vai retornar nada do header. Só retornou aqui em branco porque a gente não colocou para ele retornar 0 aqui, a gente retornou 75, então ele veio um cara vazio aqui, tá bom? Mas então você poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Section 0 você vai retornar 75 e na outra você vai retornar 0. E é isso, tá feita a implementação. Então você tem um header customizado aqui que você pode trabalhar da forma que você queira. E aí você pode também não retornar se você quiser aqui, ó, retornando um 0 no tamanho e retornando um new aqui, tá bom? E você viu também que você pode retornar apenas um texto aqui ao invés de retornar uma view customizada. Então é isso, espero muito que você tenha gostado, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, quais conteúdos você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Não deixa de se inscrever aqui embaixo do canal também, assim você não perde nenhum conteúdo. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!